Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, shalom a todos os meus amados irmãos que estão aí acompanhando o canal do intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, hoje eu vim falar sobre 5 características de uma seita. E a gente vai debater essa questão, da sã doutrina da plataforma. Essa sã doutrina aqui da plataforma. Eu vou fazer algumas considerações depois. Eu tenho que falar aquilo que está na Bíblia. Não estou falando aqui no objetivo de atacar ninguém, mas eu tenho que falar aquilo que a Bíblia pede para acabar com todo tipo de engano. E através que eu creio que Deus vai me usar para trazer muito esclarecimento aqui para muitas pessoas. Meus irmãos, eu estive pesquisando sobre seitas, porque, igual eu falei, que eu tenho a minha opinião que essa sã doutrina que está aqui na plataforma não é a sã doutrina da Bíblia. Eu falo com toda certeza possível, não é. Mas a gente vai debater sobre isso aqui. 5 características de uma seita. Primeira delas, ela tem fonte de autoridade além da Bíblia. Irmãos, deixa eu colocar essa folhinha aqui. Meus queridos amados irmãos, se nós olharmos toda seita herética, toda seita, organização sectária, ela tem uma fonte que tenta complementar a Bíblia. Os testemunhas de Jeová, eles se baseiam em algumas obras de Russell, Charles Russell. Os adventistas se baseiam em algumas obras de Ellen White. E nós estamos vendo que a sã doutrina, essa que a gente vê aqui na plataforma, a qual eu falei com vocês que eu fiz um vídeo questionando, será que essa sã doutrina é a mesma da Bíblia? Porque eu creio na sã doutrina, não da plataforma que eu vejo aqui. O que acontece? Nós estamos vendo que eles pegam alguns elementos que vão além da Bíblia para tentar basearem a sua fé. Essa questão de arrebatamento, experiências sobrenaturais, colocam essas revelações acima da Bíblia. Tem revelações que são de Deus? Tem. E a pessoa tem que ter discernimento de espírito para conseguir fazer essa distinção, para saber se vem da parte da carne, se vem da parte de Deus ou se vem da parte de Satanás. Então, nem toda revelação a gente tem que crer achando que vem de Deus. Ainda mais nós estamos vivendo uma época que é tanto tipo de revelação que está aparecendo, e a palavra já nos advertia sobre isso. Esse monte de revelação que surgiria, Porque no fim dos tempos surgiriam falsos profetas, falsos cristos. Lá em Mateus 24 fala. Vamos lá em Mateus 24, só para a gente ver aqui o que fala. Então, gente, uma coisa que pelo menos eu vejo, a gente tem que ter tudo baseado na Bíblia. Capítulo 24, versículo 23 e 24, diz assim, Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Então, nós estamos vivendo essa época, gente. Época de muita confusão espiritual, época de muito engano. E a pessoa que lê Bíblia, medita na Bíblia, a pessoa que degusta, rumina a palavra de Deus, a pessoa que lê, que tem entendimento e busca, a palavra vai nos livrar de todo engano agora, nessa época, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu não vou dizer que é uma seita, mas é um grupo sectário, porque tem diferença entre facção, que é um grupo sectário, e seita. Tudo que a gente está percebendo essa sã doutrina que está sendo pregada aqui na plataforma, ela está tomando um corpo de seita. Ela é um grupo sectário. Então a gente está vendo que essa sã doutrina está pegando muita base em revelação. Toda hora aparece um falando que teve uma experiência, que está trazendo coisa que não está na Bíblia e colocando jugo pesado em cima das pessoas. E muita gente está ficando oprimida
Muita gente está ficando com opressão mesmo, opressão espiritual. Muita opressão. Tem muitos crentes doentes, principalmente esses da sã doutrina. E eu não estou falando doença de corpo, né? Doença de alma, doenças emocionais, está muito claro. Eu estava percebendo que há um tempo atrás eu estava pior, assim, nessa questão emocional, até pelas respostas que eu dava aqui no YouTube. Mas depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e fazer uma conscientização, deixar o Espírito Santo trabalhar na minha mente, trabalhar no meu coração, eu fui começando a perceber algumas coisas. Segundo tópico, elas acabam por diminuir a pessoa de Cristo. Por enquanto, eu não estou percebendo isso aqui, nessa sã doutrina da plataforma, não. Pelo menos as pessoas aqui, é por isso que eu falei que ainda não virou uma seita. Está tudo caminhando para virar, pelo que eu estou percebendo, mas ainda não virou. Então, eles não estão diminuindo a questão de Cristo, mas muitos desses que pregam a sã doutrina, pregam mais o Velho Testamento do que o Novo, vocês podem perceber. Eles não pregam muito a questão do Novo Testamento, mas vai muito no Velho Testamento. Vai muito no Velho Testamento. Então, uma das características das seitas é isso. Ela deixa de lado o Novo Testamento, a questão da graça, do amor, do perdão, e pega muito no Velho, quer dizer, deixa muito essa questão do Novo Testamento, né? Que hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, e pega muito essa questão do Velho Testamento, da lei de Moisés, dessa questão mais rígida, olho por olho, dente por dente, um Deus vingativo, né? Nós sabemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça, a gente concorda. Mas nós estamos na era da graça, nós estamos na era, né? Igual a irmã Cátia Rosa de Sarão falou, a verdadeira porta estreita é você pedir perdão. É isso que a porta estreita. As vestimentas têm a ver também. Eu não vou ser mentiroso e hipócrita de falar que agora que eu reconciliei com Cristo, depois que eu me santifiquei mais em questão das vestimentas, eu senti sim uma santificação maior. Uma santificação maior. Porque quando eu converti na primeira vez, eu era muito ligado à vaidade. Então eu usava calça apertada, eu usava cordão de ouro, eu usava relógio, eu passava alisante no cabelo. Eu fazia muito dessas coisas ligado à vaidade. Porém, hoje, o que eu fiz? Me baseando nessa questão da sã doutrina que fala sobre a santificação, que pelo que eu vejo aqui, eles pegam mais essa questão do corpo, né? Porque daqui a pouco nós vamos discutir essa questão de santificação da alma e do espírito. Mas essa sã doutrina da plataforma bate muito nisso, santificação do corpo, 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 corpo. Então, o que eu fiz? Eu dei crédito nessa questão. É tanto que hoje, olha, eu estou de calça. Tá vendo? Eu estou de calça. Eu não uso bermuda. Tem muito, desde quando eu me aderi à sã doutrina, não usei bermuda mais. Só usei uma vez aqui na lavanderia para tomar banho de mangueira. E mesmo assim, estava eu sozinho aqui. E depois fui lá e tornar, porque eu não ia tomar banho de calça também, né, gente? Já estava muito calor no dia, dias de muito calor, eu coloquei uma bermuda, tomei banho, depois eu fui lá e tornei. Mas eu durmo de calça, né? Eu não vou ficar engravatado, parecendo um pinguim, mas eu estou de uma maneira decente, de uma forma modesta, vestido como uma forma modesta, como um cristão. Então, sim, eu senti que a santificação das vestes, do corpo, eu senti essa diferença, mas eu creio que isso significa o quê? Isso é uma questão de você estar minimizando o pecado na sua vida, para que Satanás não venha acusar ou não ter brechas, porque nós sabemos que tem coisas no mundo que são consagradas a Satanás. Tem produtos, e tem muitas vezes o Espírito Santo até nos incomoda para que não venhamos... como se diz, está causando luxúria, causando vaidade. Porque vaidade, dependendo do tipo de vaidade, a vaidade é pecado, sim. A vaidade, ela é pecado. Ainda mais depende do tipo de vaidade. A questão da vaidade. 3. Então é igual eu falei o segundo. Ainda não é perceptível, eles estão pregando bastante a Cristo. Mas a gente vê que tem uma certa idolatria a algumas personalidades. Ontem eu assisti a live da pastora Nadir com Francisco Evangelista e eu percebi lá nos comentários uma certa idolatria a
irmã Nadir, vamos dizer assim. Eu vou chamar ela de pastora Nadir, apesar que a Bíblia não fala sobre essa questão de pastora, né? A irmã Nadir, que ela é da sã doutrina, eu vi lá nos comentários que eu sou muito observador, mesmo que é uma questão de respeito, mas a gente dava para perceber uma questão de idolatria ali. Então, cuidado com isso, a gente não pode idolatrar ninguém. O nosso referencial de vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico, aceitas ensinam a salvação pelas obras. Essa sã doutrina da plataforma, ela bate muito nessa questão de maquiagem, veste, maquiagem, sai sabe, essa... Ah, se você não largar maquiagem, se você não largar brinco, não sei o que, você vai para o inferno. Só olha essa questão exterior, Eu acho interessante, igual essa observação que eu faço, é o seguinte. Vocês falam muito nessa questão de santificação exterior, eu concordo, mas muitos de vocês que pregam a sã doutrina, vocês não vivem o que pregam. O Francisco Evangelista está no segundo casamento, então vocês deviam exortá-lo sobre isso porque está errado, já que ele se diz pregador da sã doutrina, ele deveria rever essa questão do segundo casamento, porque a Bíblia proíbe. O que mais? A Fernanda, né, que fez um vídeo me chamando de psicopata, ela fala que prega a sã doutrina, mas as coisas que ela posta na comunidade dela não tem nenhum testemunho cristão, são horríveis o que ela posta na comunidade dela. Ela tem um vocabulário muito chulo, muito baixo, tem um coração enegrecido. Eu aconselhei ela na live, ela já me chamou de sociopata. Fernanda, eu vou te falar uma coisa. Minha querida, eu tenho uma coisa que você não tem, eu tenho controle emocional. Você pode me chamar de psicopata, você pode me chamar de sociopata. Agora, você é uma pessoa descontrolada. Você é uma pessoa descontrolada emocionalmente. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um tratamento. Eu acho que você não deveria nem estar nessa plataforma aqui de tanta coisa que você fala, que já passou dos limites. Isso não transmite nenhum fruto e testemunho cristão. As coisas que você faz aqui é um absurdo. Você é maldosa, entendeu? Você já está insinuando coisa, falando que eu estava pegando conversa de WhatsApp que eu tive com Moisés do Ceará para soltar, fazer chantagem. Você nem conhece minha índole, minha filha. Vá se converter de verdade. Você está precisando muito ainda. Fala que conhece a Bíblia, você pode conhecer da boca para fora, mas você não vivencia a Bíblia. O Mauro Souza é o que tem um coração mais odioso. Eu nunca vi um homem com um coração de pedra igual o Mauro Souza. Mauro Souza, você tem que liberar perdão, trabalhar isso no seu coração. Você sofreu tanto aqui na mão desses canais da plataforma, do Eric Ribeiro, desses outros canais aí. Até teve um canal aí que eu esqueci o nome do canal, não sei se é Fermentos Fariseus. Combatir o Bom Combate, fez um vídeo pra você que eu fiquei com pena de você, de tanto que esse canal te esculhambou. Então, Mauro Souza, começa a trabalhar essa questão, libera perdão. A única pessoa desse grupo que eu tive contato, que eu vi que tem uma boa intenção de fazer a obra, chama-se Moisés do Ceará. A única pessoa que eu vi que está querendo fazer a obra, mas ainda não tem o discernimento na palavra para perceber que isso é uma seita, isso é um grupo sectário. Eu conversei com ele muito tempo, entendeu? Ele conhece Bíblia, pouco, mas conhece, né? Porque ele é novo convertido. Ele precisa fazer ainda algumas aplicações aqui da palavra, principalmente essa questão que eu percebo nele, ele precisa curar o coração dele. Na época que ele fez o vídeo para o Hafner, eu falei com ele, eu conversei com ele, Moisés, não faz esse vídeo para o Hafner. Ele foi lá e falou que foi Deus que tinha orientado ele para fazer aquele vídeo, depois deu o que deu. Aí o Hafner fez um vídeo refutando ele, né? E depois o Eric Ribeiro fez um vídeo também. E eu falei com Moisés, Moisés, não veja o que está na live, não lê comentário, não lê o que está no chat. Ele pegou e foi lá e leu, e isso causou muita dor nele, entendeu? Então é uma pessoa que as atitudes dele, o que eu vi, ele fez para se martirizar. Eu falei, Moisés, não faça isso, mas ele foi lá e temou e fez, e a gente percebeu aí. Mas pelo menos dentre esses que eu tive contato,
é o mais sincero ali para fazer a obra. É o mais sincero que eu vejo. Mas ainda precisa, sim, ler a palavra para que o Espírito Santo venha clarear a mente dele. Ele fala que não gosta de teologia ao respeito. Eu também não vou muito, porque a teologia, ela pode, sim, contaminar. Mas, meu irmão, leia pelo menos a palavra. Eu vejo que você tem muita sinceridade para pregar a Bíblia. Pelo menos do contato que eu tive, dos daí, você é o mais sincero. Você já falou comigo que não pretende monetizar seu canal, eu concordo, porque o meu também não é monetizado, apesar que o Francisco Evangelista e o Mauro Souza monetizaram o canal. Quer dizer, o Mauro Souza tem pretensão de monetizar o canal, porque ele já soltou aí. Tem vídeo dele que eu já assisti, ele falando que quer sim monetizar o canal. Eu não pretendo, que graças a Deus eu tenho meu emprego. Eu não preciso barganhar a palavra de Deus, não. Agora, Moisés do Ceará, ele já falou para mim, no particular, que ele não tem essa pretensão de monetizar o canal. Ele faz a obra por amor. Só que ele tenta defender tanto a sã doutrina que cria como se fosse tipo uma cegueira. Ele não vê na Bíblia o que é os conceitos, os pilares da verdadeira doutrina cristã. Ele não está enxergando isso. Mas eu estou orando pela vida dele para que Deus venha abrir o coração. Então, pelo menos dessas pessoas aqui eu vi que tem um coração mais disposto de fazer a obra, que quer pregar a sã doutrina, é Moisés do Ceará. Agora, esses outros aí, eles não querem. Eles não querem. Primeiro que eles têm que viver o que prega. Então, tem que largar segundo casamento. Tem que parar com esse ódio de jogar praga, que o Mauro Souza joga muita praga, entrega pessoa para Satanás, isso não é de cristão. Então, essas coisas eu tenho sempre observado. Eu tenho sempre observado. Isso não é característica de cristão. Lá em Gálatas, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Aqui, ó. Capítulo 5, versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9, entendeu? Aí eu falo, será que no meio seus tem amor, já que vocês tanto falam? Que quando uma pessoa confronta vocês tomam ódio, vocês tomam raiva, vocês não sabem argumentar com Bíblia, vocês já vêm xingando, vocês já vêm com ódio, vocês já vêm esculhambando com palavras de baixo calão, muitas vezes não tem educação nenhuma, não tem controle emocional, já fala o que está dentro do coração, aí já começa, sabe? Já falaram aí que diz que eu não sou liberto, que eu ainda estou na homossexualidade. Agora, que prova vocês têm que eu estou nessa vida ainda? Que prova vocês têm que eu estou... Só porque eu postei foto com um rapaz numa barbearia, quer dizer que eu sou homossexual ainda? Então, vocês fazem uma certa... Vocês fazem um tipo de certo julgamento que vocês não conhecem a vida da pessoa. Agora, vocês pecam porque o fruto que vocês demonstram, que a palavra fala, nós olhamos, conhecereis as árvores pelos frutos. Muito dos frutos que vocês demonstram de quem vocês realmente são é através aqui da plataforma, pelo que vocês pregam, pelo descontrole emocional, pelas postagens, pela falta de sabedoria bíblica. Pela falta de sabedoria bíblica. Cooperador Mauro, eu fui lá no canal do Roberto, ele pegou um trecho de um vídeo seu, o senhor falando sobre o livro de Apocalipse. Aí o senhor falando uma parte lá que a questão da morte, que a morte não vai estar mais na terra, num período lá da grande tribulação, o senhor falando que disse que teve uma visão de vendo um monte de gente lá recebendo machadada. Até o Roberto conhece Bíblia melhor que o senhor, Cooperador Mauro, até o Roberto dos Santos, não desmerecendo a pessoa dele. O Roberto conhece mais Bíblia que o senhor, só não comentei lá para não gerar muita contenda. Que eu sei que esse vídeo aqui, se vocês tiverem compreensão espiritual, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não estou atacando e desrespeitando, eu estou falando aqui baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Agora, se vocês quiserem entender de outra forma, entendam. Mas eu não estou desrespeitando ninguém. Meu objetivo aqui não é de criar contenda, eu só estou colocando os pormenores do que eu observei nessa sã doutrina da plataforma, que não é a sã doutrina bíblica. Não é. Nossa, agora veio o barulho aí. E outra coisa também, Cooperador Mauro, eu vi um vídeo, o senhor fez um vídeo nesse instante me refutando, parece que fez até de madrugada, porque dá para perceber tanto ódio. Você tem um ódio de mim que eu já te pedi até perdão. Eu te peço de novo aqui,
Não sei porque, eu não sei porque que você tem esse tanto ódio de mim. Eu não sei se você me ciúma da amizade do Moisés, ou a inveja que você tem de mim, mas dá para perceber que você tem um ódio de mim muito grande. Uma raiva e um ódio inexplicável. Entendeu? E igual eu te falei, eu libero perdão para você, porque eu sou humilde de pedir perdão, igual eu pedi para a filha de Sião, pedi para a Rosa de Saron, eu pedi para a Graça Ribeiro, que dessas pessoas aqui, a que eu mais fiz mal de fazer vídeo foi filha de Sião, entendeu? Mas eu fui lá e pedi perdão, e quando a gente pede perdão, a gente esquece, entendeu? Ela foi lá e comentou no meu vídeo, eu conversei com ela lá também, depois eu fui no canal dela, falei, ela vive a vida dela, eu vivo a minha, você tá entendendo? Igual o Kátia de Saron. Já fiz vídeos no passado detonando a Kátia. Talvez ela nem saiba disso, mas nem coloquei o nome. Só que hoje eu já pedi perdão, eu vou no canal dela, ela vem no meu canal, comenta, eu comento no canal dela. Mas é igual ela falou ontem na live do perdão. Quando a gente libera perdão para uma pessoa, você esquece isso tudo. A gente não pode falar que libera perdão e ficar remoendo coisa do passado, não. Isso não é uma verdadeira liberação de perdão. Quando você perdoa, você esquece. É igual o Senhor Jesus, ele fez conosco. A palavra de Deus fala que quando Deus perdoa nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. O verdadeiro perdão é isso. É você estabelecer paz. Não quer dizer que você vai querer andar junto com a pessoa. Cada um segue sua vida. Mas a gente tem que esquecer, parar de ficar, tentar martirizar a pessoa, jogar na cara. Isso não é um perdão verdadeiro. Eu vou dar um exemplo aqui, se eu te pedir perdão, igual eu tô te pedindo. Aí você pega e grava um vídeo e fala assim, eu te perdoo, mas você lembra que você fez isso? Sabe, isso não é perdão. Perdão é você esquecer. Você tirar qualquer mágoa do coração, tirar qualquer raiva, qualquer ódio. É isso. É você deixar a pessoa viver livre a vida dele e você viver a sua vida. Então, cooperador Mauro, eu vi que você falou que eu sou uma pessoa nova convertida. Cooperador Mauro, deixa eu te falar aqui. Eu aceitei Jesus em 2009. Eu me desviei em 2015. Fiquei 6 anos no mundo. E agora, acho que não tem nem 2 anos que eu novamente restabeleci para a presença de Deus. Mas uma coisa eu te falo, cooperador Mauro. Isso aqui, ó. Eu leio, eu como Bíblia. Qualquer parte da Bíblia que eu abrir aqui, só para te mostrar, você vai ver que ela tá sublinhada, ó. Abri aqui por acaso, ó. Isso é para te mostrar que eu como Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu gosto de degustar a Bíblia. Deus me deu uma fome de Bíblia muito grande. Então, a minha característica em relação a você, a minha diferença em relação a você é porque eu leio Bíblia e você não lê. Você crê muito em revelação. Você ainda não teve uma transformação. Você tentou me rebaixar falando que tem mais tempo de caminhada cristã do que eu. Só que isso não invoca nada porque o próprio Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de Nicodemos. Nicodemos, mestre e doutor da lei, não sabia acerca do novo nascimento. E Cristo sendo mais novo, mesmo ele sendo filho de Deus, mas ali ele estava na condição de filho do homem. Ele chegou e falou com Nicodemos. Ele falou que era necessário ele nascer de novo. Então, pare com isso. Se você fosse maduro espiritualmente, você entenderia que tempo de caminhada cristã não vai indicar tempo de maturidade espiritual ou tempo de verdadeira conversão com Cristo. Para com isso. Seja mais maduro. Se Deus ele permitir, ele pode levantar hoje, amanhã, uma pessoa e daqui 1 mês a pessoa tem mais entendimento e esclarecimento de Bíblia do que eu. Isso é uma entrega que a pessoa faz ao Senhor e um trabalho do Espírito Santo. Eu tenho pouco tempo de evangelho comparado com muitos, até mesmo que você. Porém, se você fosse humilde, você reconheceria que eu entendo mais de Bíblia que você. Só que você não, a sua soberba espiritual, não vou falar que é espiritual, a sua soberba, você quer colocar o seu tempo de ministério na Deus é amor, não sei onde você congregou, como se você tivesse mais conhecimento e mais bagagem que eu e você não tem, meu querido. Você tem que aceitar isso. E outra coisa também, desse pessoal da sã doutrina aqui na plataforma, você, indiretamente, pelo menos é o que eu vejo, porque, igual eu te falei, eu tenho formação administrativa, eu já trabalhei como gerente. Você tomou a posição de líder desse pessoal. Então é você que comanda por trás aí, as jogadas desse pessoal da sã doutrina. Você tomou como se fosse essa posição de liderança. E uma posição que você não tem. É tanto que tem gente que te chama até de pastor. Você mesmo falou, você é cooperador. Essas características suas não dá ainda uma condição de você trabalhar numa obra.
Entendeu? Pelo menos desses aí, o que eu vejo mais, que ainda tem uma capacitação ao Moisés, mas ele ainda tem que aprender mais da palavra, ele tem que se alicerçar mais na palavra, largar essa religiosidade. Viu, Moisés? Não estou falando para te denegrir, para te rebaixar, não. É igual eu te defendi nesse instante. Você, desses aí, é o mais sincero para fazer a obra de Deus. Pelo menos nas conversas que a gente teve. E vou continuar aqui sobre o quarto tópico. As seitas são exclusivas quanto à salvação. Então vocês colocam essa questão de usos e costumes muito nessa... Que só o pessoal da sã doutrina vai ser salvo e que os outros não vão. Gente, vocês têm que entender que Deus é maior do que isso. Deus é muito maior do que essa questão de sã doutrina. Jesus, quando ele morreu, ele não estava pensando nisso, não. Quem faz a obra na pessoa que verdadeiramente converte é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus está na minha vida, está na vida de cada um que é verdadeiramente convertido. É Ele que faz a obra, entendeu? Essa questão de santificação é Ele que vai convencer. Eu posso falar sobre o que a questão da santificação do corpo fez na minha vida, mas eu não posso impor, chegar e falar, não, se você não usar, você vai para o inferno. Isso aí, eu não tenho papel nenhum de fazer isso. Isso não cabe a mim. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque lá em Hebreus fala que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra ela tem... Como é que é? Só para não falar besteira aqui, eu prefiro estar marcado aqui, igual eu falei. Eu, pelo menos, eu tenho o costume de ler Bíblia. Capítulo 4, versículo 12. Aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quem liberta é a palavra. No dia que eu aceitei Jesus, em 2009, a pessoa que Deus usou para pregar para mim, uma irmã, que inclusive era até da presbiteriana do Brasil, ela pregou para mim um livro de Jó. No dia que ela pregou para mim, que ela não esquivou para nem revelação, para nem nada, não. Ela só pregou a palavra. Ali eu vi o Espírito Santo me convencer que eu era um pecador e eu aceitei Jesus ali na rua. Entendeu? Então vocês têm que entender isso, que é a palavra que liberta. É a palavra. Deus fala com a gente através da palavra. As seitas se consideram um grupo fiel dos últimos tempos. Comecem a estudar sobre essa questão dos últimos tempos, né? Surge a sã doutrina que vai levar todo mundo para o inferno se não usar isso, se não usar aquilo. Não, isso não é. Isso aí é o que eu falei, isso é um grupo sectário, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Comecem a ler Bíblia. Não estou falando para vocês fazerem teologia. Comecem simplesmente a meditar na palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada. Igual eu falei com vocês, a minha Bíblia ela não tem rodapé de ensino, é uma Bíblia sem comentários, simplesmente eu leio, vou orar e Deus tem falado comigo. Amém, meus irmãos? Hoje, mais tarde, tem uma live com o pastor Sandro Bosa. Eu não sei ainda sobre o tema, mas estaremos aí. Não levem como falta de respeito, simplesmente eu estou falando para vocês analisarem mais essa questão dessa sã doutrina que vocês pregam. Entendeu? Não estou vindo com ódio, não estou vindo com rancor, não estou vindo com falta de respeito. Eu estou baseando aqui na palavra e nas observações que eu faço. Fiquem todos com Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.